Bem, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos. Capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 8. A partir do verso 27. Quando os irmãos procuram, eu louvo a Deus por essa oportunidade de amar essa casa, irmãos, é uma bênção. Trago saudação do pastor Salatiel Felipe, ao pastor Pedro, o Edson, bênção. Obrigado pelo convite, uma honra, irmãos. Essa igreja é uma bênção, irmão. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu tive o privilégio de estar aqui algumas vezes, uma tarde, aqui eu ministrei. Vocês têm algum irmão que está por aqui? Mas Deus operou, não foi, irmão? Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, todos estão felizes com Jesus? Amém! Irmãos, eu confesso que os irmãos sabem a forma que Deus usa o irmão Genildo. É um pouco, a palavra é um pouco mais dura no termo, mas o remédio é amargo, mas o remédio faz efeito, né, irmãos? Bom, mas eu sou bem sensível à voz do Espírito Santo, né? E hoje o hino falou de Jesus, os Itaú falou de Jesus, o Edson teve a oportunidade, falou que Deus é bom e está voltando e vai arrebatar a igreja. Irmãos, e vamos falar de Jesus hoje? Vamos? Amém. Que está ficando escasso também, tá? Falar de Jesus? Fala de todo mundo, mas Jesus está escasso. Então hoje a gente vai escrever um pouco sobre o Salvador. Amém, irmãos? Amém. Evangelho de Jesus, João Marcos, capítulo 8, do verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou ao seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, para uma melhor compreensão do texto em que nós acabamos de ler, é necessário analisarmos o seu contexto. Quem escreveu, para quem e quem era o público-alvo desse texto. Bem sabemos que o Evangelho de João Marcos é o mais antigo datado até hoje, encontrados nos rolos do Mar Morto, servindo também como exemplo para os dois evangelhos. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus e o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Eu peço para os irmãos que atentem, não conversem não, porque, irmãos, tudo é ensino. Vamos ouvir bem e atentar, porque Jesus tem algo para nós de ferrinho nessa porra. O Marcos é o mais antigo, servindo de Mateus e de Lucas. Por isso se chamam semelhantes. Se nós analisarmos o de Mateus e o de Lucas, eles citam a genealogia de Jesus, fazendo menção à bênção patriarcal de Jacó sobre Judá e também de Davi, que o céu não herdaria da sua casa ou do seu trono se esconder. Quando analisamos o Evangelho de Marcos, é o Evangelho também conhecido como o Evangelho da ação, porque Marcos perde muito tempo em querer justificar quem é Jesus. Ele está pensando que Jesus é Jesus, porque ele é o Messias prometido que veio para fazer a diferença. Por isso é conhecido como Evangelho da ação. Logo no capítulo 1 de Marcos, capítulo 9, Jesus vai ter com João Batista, é batizado. A voz brava do céu, recebeu o filho amado em que minha alma se complaz em prazer, ou se alegra. É conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Marcos capítulo 1, versículo de número 13. Jesus vence o diabo, retorna para a Galileia, vai habitar em Cafarnaum. E em Marcos 1 e 17, escolhe para os discípulos e começa a ensinar
Talvez você esteja do espinhaço do nordestino, mas Jesus tem poder, irmãos, para curar câncer, quanto mais dor. Quem crê nisso, irmão? Glória a Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo número 41, diz que Jesus cura um homem leproso. Só que em Marcos capítulo 2, verso número 5, diz que Jesus estava a ensinar, irmãos. E alguns estão lá perto, dentro de uma casa. E aí, queriam, irmãos, descer ali sobre ele um paralítico. Quem lembra disso? Quem tem que se aproximar de Jesus? Quem tem amigo que é Jesus, irmão? Levanta a mão lá. Esse que é Jesus se aproximar. Estende na casa e desce. Aí, homem ali, Jesus vem na frente dele e diz: em Marcos 5, filho, perdoados estão os teus pecados. Só que em Marcos 2, versículo 11, diz que ele cura o paralítico. Porque o serviço de Jesus é um serviço completo. Ele nunca deixa de curar pecado. Em Marcos capítulo 2, do 5 ao 15, diz que Jesus cura o homem que tinha uma das suas mãos mirradas. Marcos capítulo 4, versículo 39. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele repreende os ventos e acalma o mar. Irmãos, pensando que isso ele tem todo o poder. Ele tem poder para expulsar demônio. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre a natureza. E aí dele, se não me engano, eu costumo dizer que tinha um máximo que fala baixinho com Jesus. Glória a Deus, porque o mestre é grande. Em Marcos capítulo 8, diz que Jesus, irmão, expulsa uma legião de demônio de mundo. Irmãos, mas vejam que injustiça tão grande. A legião, irmãos, é aliançada na hierarquia romana. Jesus não toca em demônio do saco. O nome do Senhor glorificado. É o que ele quer fazer, irmãos, nessa região aqui. Jesus vai salvar muito ainda nessa região. Vai trazer para dentro. Bota para a cadeira, se o pastor. Eu vou para a cadeira, porque ele vai sair. E Jesus vai salvar. É só os irmãos botar o joelho no chão, irmão, até a casca de ferida. Salva, Jesus, repreende o mal aqui por perto. Repreende os demônios, mal e pode, porque Jesus quer salvar. Ele quer operar. Ele quer limpar, irmão. Ele quer, irmãos, fazer o nome dele ser conhecido. Em Marcos capítulo 5, versículo 9, diz que ele não cura uma mulher que tinha um pouco de sangue. Era ele que curava, mas não tem jeito. Jesus cura de enfermidade que não tem jeito. O meu pastor, irmão, Salatiel, ele estava com câncer, irmão. Tiraram o câncer, arrancaram, mas não sabia que era maligno. E pela medicina não era espalhada pelo corpo inteiro. Pastor convocou aquelas irmãs do joelho preto. Culto a igreja para orar, irmão. Deus curou o meu pastor agora. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, diz que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Irmão, veja o poder de Jesus. Mas nada para curar a enfermidade, sobre a natureza, para perdoar pecado e ainda para morrer.
Jesus ainda manda couro. O couro é aqui só o coxo da carne no pico, mas não é colocar não, porque é seu. Sabe o que eu estou dizendo? Pode até te invejar. Pode tentar como duvida, mas não vai faltar a farinha da panela. Eu acho que da noite, porque Jesus está cuidando da tua vida. Não vai faltar não. Não vai faltar não. E ainda, irmão, se for possível, vai nos chegar até a ti. Marcos 6, 48, ele caminha sobre o mar. Esse é o Jesus que nós servimos. Se é para pensar, você já curvou a sua cabeça, já pensou, fechou o seu olho essa noite? Já pensou assim, a grandeza do Deus que você tem? Jesus está operando nesta noite. Aleluia. Ele está falando para você o seguinte: eu paguei o nosso preço por você. Que ele vai se revelar para ele, ele nunca se revelou. Ele vai falar com você como ele nunca falou. E haverá mistérios, e haverá mistérios, ele vai assim: eu conheço a voz do meu noivo. Essa é a voz do meu amado. Essa é a voz do Jesus de Nazaré. Aquele que eu tenho promissória ainda usa o meu nome. Usa o meu nome para curar enfermo. Usa o meu nome para fazer maravilhas. Esse é o Deus que eu e você serve. Em Marcos capítulo 6, versículo 51, diz que mais uma vez ele não mar se aquietar. Aleluia. Bom, já pensou que na sua vida tem momento difícil? Tem momento que não é fácil, não. Tem momento que vem uma tempestade na minha e na tua vida. E o barco até quer, irmãos, até entra um pouquinho d'água dentro. Mas não vai afundar, não. Aleluia. Não vai não. Você vai passar a tempestade. Você vai passar a tempestade. Você vai passar, irmãos, porque Jesus é com você. Meu Deus! Antes de tacar a pedra em você, irmão, Jesus está recolhendo antes. Antes de acusar você, irmão, Jesus vai recolher a pedra antes. Não vai chegar a ti. Glória a Deus. Aleluia. Quando tem para você, irmãos, porque, irmãos, isso é notório. Fizeram reunião do inferno contra crentes. Mas Jesus, irmão, está chegando primeiro. Aleluia. Quando chegarem perto, você tem um anjo com espada de fogo olhando ele. Não é você. Por isso que você prova, irmão, você prova, mas você fica de pé. É igual a palmeira. É para a direita e para a esquerda, mas não chegarão em você. Os laços vão ser quebrados nessa noite. Porque o homem das mãos furadas está aqui dentro esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Em Marcos capítulo 7, versículo 29, diz que ele expulsa o demônio da filha de uma mulher grega, o Ciro Vinícius. Em Marcos capítulo 8, versículo 7, diz que mais uma vez ele multiplica pão e multiplica peixe. Só que em Marcos capítulo 8, versículo número 23, diz que ele corta o chão, parou, funda no olho cego e diz assim: olha, agora tu vai lavar. Irmão, sabe o que está dizendo nessa noite? Tem coisa que ele vai fazer, mas tem coisa que compete para você fazer. Aleluia. Deus está falando com você. Você pode até não aceitar que é Deus que está aqui dentro. Tem coisa que compete ao Senhor Deus fazer. Porque pode ser impossível para o homem, mas para o teu e o meu Jesus, irmão, não tem embaraço que o trator de Jesus não passe. E a sua parte, irmãos, é colocar a cara no pó. É poderoso no capítulo 1, versículo 8. Como é que está na Sagrada Escritura? Davi, no Salmo
Messias, um dos profetas. Por quê, irmãos? Porque Jesus, irmãos, pregava duro igual João Batista. Ele mandava se arrepender mesmo com raça de víboras. Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, escorpiões, de falsos mestres. Por que Elias, irmão? Porque Jesus fazia milagres, prodígios e maravilhas. Elias ia cair fogo do céu, mas Jesus, o vento e o mar. Por que também Elias? Porque Elias também ali, irmão, farinha e azeite. Mas Jesus, pão e peixe. Ou um dos profetas. Jesus pega o discípulo, leva para Cesareia de Filipe, tinha um grande templo de mármore de Herodes lá tinha todo Deus do amor, Deus da prosperidade, Deus da cura. Jesus pega o discípulo, leva ele para esse para casa para dar uma lição dele. Dizem os homens que eu sou. É baseado nessa pergunta, irmãos, que eu quero compartilhar para a igreja aqui. Quem é Jesus? Jesus é o Criador e o dono do universo. Jesus, ele é o Criador e o dono do universo. Logo em João capítulo 1 do Evangelho, versículo 1, 2 e 3, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era. Analisamos, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Foram criadas todas as coisas. Quer na terra, seja visíveis e invisíveis, seja tronos e patos e potestades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E ele era antes de todas as coisas. E andaram por aí, pastor Wellington, dando aquilo que Jesus criou para o mundo. Ou tentaram dar. Tentaram dar a lua para São Jorge. Tentaram dar as crianças para Cosme e Damião. Tentaram dar as matas virgens para o Oxóssi. Tentaram dar as cachoeiras para o Baloé. Jesus sabe se Deus não tem nada para ninguém. Salmo 24, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E os moradores da uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Ele. Que o poder pertence a Ele. Que o poder pertence a Ele. Levanta a mão para cima e dá glória para Jesus de Nazaré. Jesus, Ele é grande. Jesus, Ele é grande. Como o apóstolo João. O apóstolo do amor vai narrar. Ele narra Jesus de uma maneira sobrenatural. Logo no capítulo 6, de João, versículo 8, João vai narrar Jesus como o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, como a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo número 9, João narra Jesus como a porta. Em João capítulo 10, versículo 11, como o pão do amor. Em João capítulo 11, versículo 25, como a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, como o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, como a videira verdadeira e boa. Quem dizeis que eu sou? Irmão, Jesus, Ele é grande. Jesus, Ele é grande. Jesus, Ele é grande. Ele é um líder maior do que Moisés. Ele é um sacerdote maior do que Arão. Ele é um rei maior do que Davi. Ele é um sábio maior do que Salomão. Ele é um justo maior que Jó. Ele é um santo maior do que Enoque. Ele é um pregador maior do que Pedro. Ele é um missionário maior do que Paulo. Jesus, Ele é maior do que os seus problemas. A gente com esse momento difícil que tu estás passando.
a fé de Abraão. Ele é a alegria de Sara. Ele é o cântico de Débora. Ele é a mansidão de Moisés. Ele é a paciência de Jó. Ele é a visão de Bartimeu. Ele é a esperança da mulher do fruto de sangue. Ele é o sopro de vida da filha de Jairo. Ele é o manto de Elias. Ele é a flor de Davi. Ele é, irmãos, a visão de Daniel. Ele é as revelações de Ezequiel. Ele é o fogo da sarça. Jesus, ele é, ele é o eu sou na minha vida. Sabe o que esse eu sou? Nada. Jesus está falando para alguém a questão de eu sou o que você precisa. O que você está precisando nesta noite? Jesus, ele é o sou de algo. Ele é aquele espaço no nosso coração que só Jesus pode preencher. Vocês perceberam que tem um momento na nossa vida que nós estamos até nós próprios nos abandonamos? Você pediu um conselho que eu não te dá. E você fica sozinho muitas das vezes. Mas na sua perspectiva. Mas Jesus nunca te deixou sozinho. Ele está falando com alguém essa noite. Você acha que você estava orando lá com o louvor? Jesus está dizendo, eu vi. E eu a contemplei. E talvez possa demorar um pouquinho para ser respondida. Porque o príncipe da peça pode estar dentro agora na oração dos ares. Mas Jesus vai mandar Miguel. Arcanjo de guerra. E a vitória vai chegar na sua vida. Os irmãos sabem que eu prego um pouco mais do que Jesus está falando dizer para alguém que esta noite que tem providência chegando. Tem vitória chegando. Deixa quem vindo achar que está por cima, irmão, mas a roda vai girar. E quem está por baixo vai. Eu estou dizendo, vai chegar. Vai chegar. E o teu adversário vai falar, por que tinha que ser ela e não eu? Por que tinha que ser ele e não eu? Porque Jesus abençoa quem quer, levanta quem quer, da forma que ele quer, porque ele é o dono da obra. Aleluia! Haverá mudança em muitos cultos de ação de graça. E você vai falar assim, eu e minha casa. Repita comigo, eu e minha casa serviremos a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, irmão, ele é o tema central de toda a Bíblia. A Bíblia sem Jesus, irmãos, ela é incompleta. A Bíblia sem Jesus é como a matemática sem os números. A Bíblia sem Jesus é como a física sem a matéria. Jesus deve estar, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Jesus está de Gênesis a Apocalipse para falar para mim e para vocês que Ele está no começo da tua vida. Antes de você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já sabia quem você era. O seu caminho já estava traçado. Até o diabo quer colocar pensamento na sua cabeça, para você se desviar, para pensar mal. Mas o Espírito Santo está tirando tudo. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Números, ele é aquele que foi levantado para nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, ele é um profeta. Em Josué, ele é o general dos generais. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o nosso remidor. Em 1 Samuel, ele é o Filho de Deus. Em 2 Reis, ele é o profeta em que podemos confiar. Em 2 Crônicas, ele é o em Esdras, ele é o em Neemias, ele é o restaurador.
Ministério é aquele que abate o exaltado e exalta o humilhado. Em Jó, ele é nosso redentor. No livro dos Salmos, nosso bom pastor. Em Provérbios, ele é sabedoria. Em Eclesiastes, é o mais belo entre os milhares. Em Cantares, ele é a amada da igreja. Em Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o oleiro. Em Lamentações, ele é o profeta que chora pelo seu povo. Em Ezequiel, ele é o vestido de linho fino. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o rei prometido. Em Joel, ele é o Deus da restituição. Em Amós, o labrador. Em Obadias, ele é o embaixador. Em Isaías, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o prometido. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o Deus temã, o sangue de Parã. Em Naum, ele é a fortaleza, irmão. Em Salmos, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Em Zacarias, ele é uma das mãos feridas. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E a Assembleia de Deus do Ipiranga. Quem vós dizeis que eu sou? Em Mateus, ele é o Manuel Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo incansável de Jeová. Em Lucas, ele é o filho que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos, ele é o operador de milagres, prodígios e maravilhas. Em Romanos, nosso justificador. Aos Coríntios, o nosso santificador. Em Gálatas, o libertador da maldição da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o pastor de coroa de glória. Aos Tessalonicenses, ele é que voltará para arrebatar a sua igreja. Em Timóteo, ele é o único mediador de Deus e os homens. Em Tito, ele é a graça manifestada. Em Filemão, ele é amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é, irmãos, o médico dos médicos. Em Tiago, ele é o médico dos médicos. Em João, ele é o amor. Nas epístolas de Pedro, ele é o pastor com coroa de glória. Na epístola de Jesus, ele é aquele que voltará com milhares dos seus santos. Em Apocalipse, ele é o quê? Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é Jesus. O leão trigo de Jesus. E vós, quem diz isso? E vós, quem diz isso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, meu Deus. Os irmãos da mídia, tem um fundo musical aí, irmão da mídia? Para me concluir minha oportunidade. E vós, quem diz que eu sou? Irmão, sabe quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? Jesus, ele é fiel. 1 Coríntios 9 diz que ele é fiel. Aleluia. Sabe o que está dizendo? O que eu prometi na sua vida eu vou cumprir. Porque eu sou fiel. Mateus 24, 35 diz que passarão os céus e terra. Mas as minhas palavras não me passarão. É um Deus tão grande, mas tão grande. Isaías 40, diz que ele se assenta no globo da terra para examinar as nações. Um Deus que é tão grande, mas tão grande que cabe dentro de cada um de nós. A Bíblia fala do tempo de Herodes, do tempo de Salomão e do tempo de Neemias. Mas Paulo vai falar de um quarto tempo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Sabe para dentro de você, irmãos, o próprio Deus. É por isso que você não desiste. É por estar de pé, Senhor, para você essa noite. Porque eu te fortaleço. E eu que te fortaleço nessa noite. Deus, glória a Deus. Coloca a cabeça do travesseiro e dorme tranquilo, irmão. Porque a promessa de fé. O diabo não vai ceifar, não. Jesus não vai deixar, não. Glória a Deus, aleluia.
que o Deus de vocês manda em cima do céu e embaixo da terra. Aí ele diz em Mateus 28, 18: Eis que é me dado todo o poder